Olá, eu sou o pastor Heber Campos Júnior e, como pastor presbiteriano, tenho o privilégio de estar gravando essa série sobre os 5 solas da Reforma para o canal do PNO, e hoje nós vamos falar sobre solos Christus. Solos Christus diz respeito a crer em Jesus Cristo como sendo o único mediador entre Deus e os homens e não deixar com que aspectos de tradição e de igreja venham a atrapalhar aquilo que nós cremos acerca dessa mediação e desse caminho aberto por causa de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras que ensina, de certa forma, como esse princípio da reforma é tão rico para nós hoje em dia. O texto que eu vou ler está em Colossenses capítulo 1, versos 21 até o verso 23. Diz assim a palavra de Deus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, esse é um texto que foi escrito e inserido numa carta, no qual Paulo tinha preocupação com o que uma heresia que rondava a cidade de Colossos estava fazendo. Essa heresia não estava negando que Jesus Cristo fosse importante para a nossa salvação e para a vida cristã, mas estava acrescentando outros elementos ligados à obediência à lei, elementos ligados a filosofias pagãs, elementos ligados a maltrato do corpo, um espírito ascético, elementos ligados a misticismo. Tudo isso estava sendo acrescido àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, de certa forma, o que a gente vê no contexto da carta de Colossos é que Cristo não estava sozinho na proposta de salvação. Os hereges, os falsos mestres estavam trazendo coisas que eram acrescentadas à verdade de Cristo Jesus. Perceba como esse não é um problema apenas dos dias da carta de Paulo aos Colossenses. Nós também vivemos em tempos de sincretismo, onde outras coisas são acrescentadas à fé bíblica. A gente precisa ter cuidado em relação a isso. Nós também nos preocupamos, às vezes, com outras realidades que vão trazer bem-estar à nossa vida, que extrapolam as Escrituras. Então, as Escrituras servem para a minha vida religiosa, mas eu tenho outras orientações para outras áreas da minha vida. Dessa maneira, eu estou acrescentando ao bem-estar trazido pelo próprio Deus aquilo que vem de outros contextos. Então, eu quero mostrar para você como esse texto nos ensina coisas preciosas sobre os solos Christus. Em primeiro lugar, olha o que ele diz no versículo 21 acerca daquilo que nós éramos. A ideia aqui é que nós éramos totalmente perdidos antes da reconciliação operada por Cristo Jesus. No versículo 21 fala que vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Estranho é a ideia de alienado. Você estava distanciado daquilo que é a vida em Cristo. Você estava alienado, você estava separado da vida de Cristo. Alienado dá a ideia de algo mais passivo. Mas além do elemento passivo, tem um termo aqui que é bem ativo, bem bélico. Vocês eram inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O que significa aqui o inimigo? Significa que você não só estava distante de Deus, você era contrário a Deus. O pecado ele faz isso. Ele não só promove distanciamento de Deus, mas ele promove uma animosidade em relação às coisas de Deus. Mas essa era a sua situação antes. Só que olha o que Cristo fez no versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha que bonito aqui, a ideia de que a reconciliação ela promove uma relação objetivamente aperfeiçoada com Deus. Isto é, não tem a ver só com sentir Deus próximo, tem a ver com, de fato, fazer Deus agora nosso amigo.
Cristo é aquele que restaura essa relação por causa da sua morte. O que Deus fez por mim, então, molda a maneira como eu me aproximo dele. Olha que bonito. Então, perceba que eu me relaciono com ele agora por causa daquilo que ele fez por mim. Lembra, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E eu me relaciono com o próximo exatamente por causa daquilo que ele fez por mim. Então, aprenda uma coisa bonita acerca de reconciliação. É assim, como é que eu tenho que me relacionar com o próximo? Não baseado em sentimentos, mas baseado em atos. Atos que refletem aquilo que Deus fez por mim. Então eu não amo o próximo porque eu estou sentindo um calorzinho de querer me aproximar dele, ou porque ele é gente boa. Eu amo o próximo porque eu fui amado misericordiosamente pelo meu Cristo. Percebe que aqui a ideia é que Cristo restaurou relações verticais com Deus e relações horizontais com o próximo. Agora a gente vai ser apresentado a Deus com roupa limpa, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E no versículo 23, ele mostra que quem é reconciliado, então, agora tem que tomar cuidado para não rejeitar aquilo que Cristo fez. O alerta é, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Isto é, não deixe ser afastado da esperança do evangelho que vocês ouviram. Paulo está dando esse alerta para dizer, se Cristo fez tudo isso na relação com Deus e com o próximo, não aceite coisas que atrapalham, ou que acrescentam, ou que complementam o evangelho na sua vida. Isso é negar solos Cristos. Então, eu quero terminar com algumas aplicações para a sua vida sobre os solos Cristos. Primeira coisa, não busque a aceitação de Deus. Você já foi aceito por Deus em Cristo. Isto é, você foi feito amigo de Deus para sempre. Não busque compensar aquilo que já foi feito. Isto é, quando você estiver numa relação de pecado, você precisa se arrepender, não compensar, não faça barganhas com Deus. Cristo é aquele que acerta a sua relação com Deus de uma vez por todas. E, em relação ao próximo, restaure esses relacionamentos em semelhança a Cristo. É claro que o que ele faz é impossível de ser imitado, mas você deve fazer essa restauração em Cristo Jesus. Quando você quiser buscar alguém que está em pecado, faça com o intuito de ganhar o seu irmão. Quando você quer restaurar um relacionamento no qual você feriu, então faça humildemente, baseado na graça de Cristo. A ideia é que nós devemos aprender a nos relacionar com Deus e com o próximo, com aquilo que Cristo já fez por nós. Nós não precisamos compensar, nem com Deus, nem com o próximo. Nós precisamos ser contristados em relação aos nossos pecados e amar as pessoas que pecaram contra nós a despeito dos seus pecados. Mas a gente só consegue fazer isso quando Cristo é a nossa única fonte de reconciliação. Então, entenda a força dos solos Cristos. É só Ele que me permite me achegar a Deus e me permite amar verdadeiramente o meu próximo.